Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Comece se inscrevendo aqui, ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Deixe seu like também já para dar uma animada boa aqui no canal, tá certo? Muito bem, então, veja, eu tenho percebido já há algum tempo, na verdade, inclusive o tema sobre o qual eu quero falar hoje, e que reforça a minha percepção a respeito desse pequeno detalhe dentro da realidade, né, é que, por exemplo, há alguns anos atrás, o professor Victor Salles publicou um livro, né, a Ordem do Amor e a Desordem, alguma coisa assim, né? Não me lembro exatamente. A Ordem dos Amores e a Crise na Cultura, algo nesse sentido, né? Que reforça basicamente a minha tese de que atualmente as pessoas não têm muita noção do que é que realmente precisa ser amado em primeiro lugar, de que coisas são, aliás, amáveis, e do que no final das contas, né, precisa ser, por assim dizer, o alicerce das nossas vidas. Para onde nós precisamos caminhar no final das contas, né? Então nesse vídeo eu quero te mostrar basicamente como é a estrutura da vida humana, como é que nós devemos construir basicamente o caminho que nós precisamos percorrer. Baseando-me no que é que nós precisamos amar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e viver uma certa ordem, respeitando basicamente a própria natureza humana. Para começo de conversa, veja bem, nós, naturalmente, somos dotados de algumas dimensões distintas umas das outras, né? O ser humano é, como dizia Santo Tomás de Aquino, né? Unitas multiplex. Os escolásticos costumavam utilizar, né, essa expressão para falar do homem enquanto sendo dotado de um corpo, sendo dotado de alma, sendo dotado de espírito, tá certo? Todas essas dimensões que compõem o homem fazem com que ele seja uma espécie de multiplicidade, mas ao mesmo tempo ele é uma unidade. O homem é uma única pessoa, ele é um indivíduo, tá certo? Dotado de diferentes dimensões com suas faculdades e modos de operar distintos, não é isso? E veja só, é muito natural que quando nós olhamos para o ser humano, nós pensemos imediatamente, tá certo? Na sua capacidade de relacionar-se. Mas essa capacidade de relacionar-se do ser humano, ela está profundamente atrelada ao fato de que o homem possui uma interioridade, tá certo? E essa interioridade capacita o homem para uma relação. Afinal de contas, não haveria o que colocar em relação se o homem não tivesse algo dentro de si para partilhar, algo que ele experimenta, experiencia, sente, conhece, quer, para mostrar para uma outra pessoa. E como ele constrói esse mostrar para uma outra pessoa, se relacionar-se com uma outra pessoa, contando a respeito da sua experiência interior, do modo como ele enxerga o mundo, da sua vontade, do seu conhecimento, dos seus sentimentos, através da linguagem. Então, o que coloca o homem em relação uns com os outros, né, o ser humano, entre si, é a linguagem, a capacidade de transformar a sua experiência em linguagem, em palavras, em um raciocínio, a dar nome às coisas, a estabelecer termos e relacionar esses termos em frases, em orações, em proposições e construir com essas frases, com essas orações, né, com proposições, um raciocínio, né, um raciocínio que siga uma lógica específica e que mostre para as pessoas o que é que eu estou pensando. Mas muito bem, o que raio isso tem a ver com a ordem dos amores? Porque em primeiro lugar, veja, se o ser humano tem uma capacidade de relacionar-se, veja só, essa relação humana, ela precisa se basear em alguma coisa, no final das contas. O homem precisa de um porquê se relacionar, né? Ele tem, de fato, uma capacidade de linguagem, ele pode explicar os seus sentimentos, ele pode contar aquilo que ele conhece, ele pode dizer qual é a sua vontade, mas tudo isso se baseia em, veja só, uma base, uma razão pela qual um relacionamento começa. Tudo bem? E se você parar para pensar, o relacionamento mais simples construído por um ser humano é um relacionamento de utilidade. Pensa numa criança, não sei se você tem filho, ou se não tiver, imagina você quando criança, né? Tente se lembrar de quando você era criança. Para uma criança, o relacionamento de utilidade é o relacionamento básico, é o mais natural possível. Por que que uma criança se relaciona com uma outra? Tá certo? É evidente. Ela se relaciona com uma outra, claro, ela quer construir uma amizade, é muito legal brincar com uma outra criança e tudo isso, mas aquilo deve ter um fundamento de utilidade no final das contas. Aquela outra criança com quem eu estou brincando precisa ter uma utilidade para mim. À medida em que ela não tem mais uma utilidade para mim e que ela quer, de algum modo, né,
satisfazer as suas próprias inclinações, ela passa a se tornar um tanto quanto desgostosa para mim. Ela passa a me incomodar e não mais a satisfazer ali aquele princípio de amizade. Ou seja, à medida em que ela quer tirar o brinquedo que está na minha mão, eu quero puxar o brinquedo dela. Aquela amizade passou de muito agradável, muito maravilhosa, para desastrosa no momento em que ela quer tomar o brinquedo que eu estou brincando para si, percebe? Deixa de ter um caráter de utilidade, passa a ter um caráter sacrificial, ou seja, eu preciso abrir mão daquilo que é meu, e nesse momento as coisas passam imediatamente a ser desagradáveis. Não quero mais essa amizade, tá tudo desgostoso, já não é mais maravilhosa, mãe, ele quer pegar meu brinquedo, né? E assim por diante, não é isso? Então as crianças mais coléricas dão um cascudo, né? Um safanão no outro e o outro sai chorando, né? Mãe, ele não quer brincar comigo e tal. Né? Então quem tem irmão em casa ou quem tem mais de um filho sabe como é que isso funciona, ou quem lembra, né, da infância também. Veja, sabe que as coisas funcionam mais ou menos desse modo, né? Agora, as coisas não param na mera utilidade, né? Veja, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, existe um relacionamento de utilidade também com as outras pessoas, mas esse relacionamento de utilidade, ele passa a ser não mais movido por uma imaturidade, como era na criança, mas esse relacionamento de utilidade passa pelo princípio de que, veja só, eu compreendo que eu preciso ser útil, não que as pessoas precisam ser úteis a mim, quando eu atinjo certa maturidade. E esse é o princípio que me motiva a trabalhar, ok? Porque agora eu compreendo que eu preciso ser útil às outras pessoas e não que as outras pessoas precisam ser úteis a mim. Então, o princípio do egoísmo é substituído por um princípio de serviço, de dedicação a uma outra pessoa. Então eu deixo de querer que... veja, a gente tem aquela frase clássica, né, que as mães ensinavam para nós quando nós éramos menores, né? É só venha a nós e o vosso reino nada, né? Ou seja, eu quero que as outras pessoas me sirvam, se dediquem a mim de algum modo, mas servi-las, me dedicar a elas, nada, né? Eu abandono isso e não quero servir de maneira nenhuma, não é assim? Então, quando eu amadureço, eu compreendo agora que eu não preciso desse venha a nós, mas o que eu preciso fazer é o vosso reino, entendeu? Não, é passar a servir, é me dedicar a outra pessoa. Há um relacionamento de utilidade, mas o princípio motivador da utilidade é diametralmente oposto àquele primeiro da infância, da imaturidade, né? Eu não quero que me sirvam, eu quero servir. Muito bem. Existe um outro tipo de relacionamento, tá certo? Que no período da minha adolescência, ele é movido sobretudo pelos meus afetos, mas depois de um tempo ele passa a ser movido por uma outra coisa, pela minha vontade, ele passa a ser movido pelo espírito, pelo princípio do sacrifício, que é o relacionamento afetivo amoroso, tá certo? É o relacionamento que visa a construção de uma família. É o namoro, é o noivado, o matrimônio, no período ali da adolescência, né, aquela enrolação afetiva, meio sem rumo, né, dos adolescentes, que todo adolescente médio atualmente teve um tipo de experiência nesse sentido, né? Ou não teve também, graças a Deus. Se não teve, parabéns, isso é muito maravilhoso. Mas há uma espécie de hábito, né, entre os adolescentes. Outro dia eu estava voltando para casa, ontem inclusive, eu não estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu postei, então uma semana antes de você estar vendo esse vídeo, eu estava voltando para casa andando, caminhando, né? E aí saí do escritório, fui andando para casa, Maria Paula estava com o carro, então fui andando. E aí, chegando em casa, minha casa fica perto de uma escola, e aí chegando em casa eu estava caminhando e à minha frente, né, eu caminhando, rezando o terço, e à minha frente tinha um menino e uma menina conversando, né? E aí o menino falava sobre uma menina que ele estava interessado, ele queria ficar com ela, e coisa do tipo, né? E aí a menina estava dizendo para ele que a menina de quem ele estava falando era uma menina que era muito melhor do que ele, né? E o critério que ela estava utilizando para dizer que a menina era muito melhor do que ele é que a menina tinha uma vida espiritual, ela ia para a igreja, ela se dedicava a Deus, ela não estava preocupada só com essas coisinhas, né, e tal. E aí o menino, ela é melhor do que eu só por isso e coisa do tipo. Eu passei por eles rezando o terço e dei risada, né? Achei muito engraçado, achei curioso eu estar rezando o terço enquanto eles falavam sobre isso. E ao mesmo tempo da menina ter a consciência de que, veja, há uma dignidade na pessoa porque ela tem uma vida espiritual, ela tem uma vida moral, ela quer ser uma pessoa melhor e tal, você só quer ficar, você quer objetificar outra pessoa, né?
Então, na adolescência a gente tem esse hábito, né? Meramente afetivo, às vezes até usual, objetificante da outra pessoa mesmo. Ela precisa satisfazer uma espécie de desejo, uma necessidade minha, mas o serviço ele fica jogado de lado. Eu não quero me dedicar a ela, eu não quero passar o resto da vida com essa pessoa, eu não quero me dedicar a ela para sempre. O que eu quero fazer, na verdade, é só, né, construir aqui, ter ali alguma coisa rapidinha, né, dar uma beijoquinha e pronto, acabou. Não é isso? Só que veja, esse relacionamento confuso, usual, objetificante do outro, ou meramente afetivo, em que a outra pessoa precisa satisfazer os meus afetos, precisa estar perto, precisa me abraçar, precisa me responder, precisa falar comigo, precisa se interessar pelas mesmas coisas e assim por diante, é substituído na idade madura por um amor sacrificial. A gente compreende que nós precisamos abandonar a nossa própria vontade, o desejo de satisfação dos meus próprios afetos, das minhas próprias inclinações, para servir a outra pessoa, não é isso? Para me dedicar a outra pessoa, servi-la, amá-la, a cuidar dela, protegê-la e assim por diante, né? Abdicando da minha própria vontade e assim por diante. E aí nota então, esse momento da maturidade, quando o amor atinge a sua plenitude, aspas aqui, porque a plenitude do amor ela só será experimentada no céu, né, por nós, mas quando o amor atinge um certo grau de maturidade, ele é vivido onde? Dentro do matrimônio, evidentemente. Onde há um comprometimento e uma responsabilidade mútuas, selado pelo vínculo matrimonial, que promete uma fidelidade para toda a vida. Uma proteção para toda a vida, uma segurança para toda a vida, um serviço para toda a vida, um comprometimento, né? Uma responsabilidade. Muito bem, então, veja só, na maturidade, um relacionamento que visa a utilidade, que eu seja útil para o outro, trabalho. Um relacionamento baseado no amor, mais maduro, né? O matrimônio. E a formação de uma família, né? E existe um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento mais excelente que pode existir na face de toda a Terra. Que ele pode ser também um relacionamento afetivo, mas ele já está forçosamente deturpado só por ele ser afetivo. Porque ele exige, veja, uma vida espiritual autêntica, ele exige um relacionamento profundo, ele exige uma dedicação amorosa, que é o relacionamento com Deus, ok? Que é aquele que deve ser amado sobre todas as coisas, tá certo? Quando eu coloco os meus afetos adiante, né, no momento em que eu começo a construir um relacionamento com Deus, é evidente que esse relacionamento que eu começo a construir com Deus já está deturpado, já está ferido, né? Porque não há, veja, possibilidade de que eternamente eu me relacione afetivamente com Deus. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento espiritual, de vontade, de intelecto, ele é de conhecimento da verdade, de uma decisão por amar, certo? De um movimento de amor que é estável, que não tem, como eu posso dizer, os movimentos instáveis e de montanha-russa que tem os afetos, que são estimulados de um determinado modo e respondem a isso, né? Mas o amor a Deus, ele é necessariamente um amor que deve ser constante, estável, porque é um amor espiritual, assim como do matrimônio, mas muito mais excelente, porque, como dizia Santo Agostinho, Deus intimior me. Deus é muito mais íntimo de mim do que eu mesmo. Ou seja, o relacionamento com Deus, diferente do relacionamento matrimonial, ele não parte do princípio de que eu preciso revelar a minha interioridade. Na verdade, o relacionamento com Deus parte do princípio de que a minha interioridade precisa ser-me revelada por Deus com quem eu me relaciono. Como dizia Tomás de Kempis na Imitação de Cristo, perdi-me amando-me desordenadamente, mas buscando a ti somente, amando com puro amor, encontrei-te a ti e encontrei-me a mim. Ou seja, à medida em que eu amo a Deus com pureza e o busco, tá certo? Eu o encontro, e encontrar-me com Deus faz com que eu me encontre a mim mesmo. E é por isso que eu disse nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card que a vida espiritual é o alicerce, é o centro, tá certo? É o princípio orientador e ordenador da minha personalidade. Eu vou deixar aqui no card para que você acesse e assista também, né, depois desse vídeo aqui. Então, veja só, se eu olhar para esses modos de me relacionar aqui, todos baseados de algum modo no amor, porque, veja, mesmo o trabalho ele precisa ter um quê de amor para que eu seja útil às outras pessoas, né, para que eu sirva, todos eles têm como centro o amor. E o ser humano foi feito para amar e ser amado.
E o amor, nesse sentido, colocado desse modo, precisa seguir necessariamente uma ordem. Eu não posso colocar o meu trabalho adiante do matrimônio, eu não posso colocar o meu matrimônio adiante de Deus, eu não posso colocar o meu trabalho adiante de Deus, eu não posso colocar o meu... Entende ou não? Eu não posso inverter a ordem dos amores e achar que o resultado da inversão da ordem será o mesmo, que é o quê? A realização da essência humana. A realização da essência humana exige que esses amores sejam vividos em sua mais perfeita ordem. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso a seguir amar o meu cônjuge e a seguir a minha família como um todo. E eu preciso depois executar o meu trabalho com fidelidade. Eu preciso depois amar os meus... Ou seja, há uma ordem específica nos amores e que se ela não for seguida, haverá frustração e desordem. E se, veja só, eu tenho algum problema em qualquer desses níveis, há uma necessidade de que eu resolva o que está acima. E é por isso que a vida espiritual, o relacionamento com Deus é o princípio ordenador de toda a minha personalidade. Porque à medida em que eu resolvo a minha vida espiritual, eu resolvo o meu matrimônio, eu resolvo o meu trabalho. Se eu resolvo o que está acima, eu resolvo necessariamente o que está abaixo. É por isso que é tão importante seguir a ordem específica dos amores. Porque numa escala hierárquica, o que está acima coloca a ordem naquilo que está abaixo. Muito bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like se você gostou de tudo que eu disse aqui. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo, porque eu tô aqui todos os dias, segunda a sexta. Tá legal? Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu Instagram, se você ainda não me segue. Vou deixar o link para o meu curso Aurora, em que eu ensino o que é o amor segundo o plano divino. E eu vou deixar o link também na minha newsletter. Eu vou começar agora uma newsletter semanalmente, tá certo? Então se inscreva lá para que você também receba da minha newsletter toda semana. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau!